Salve supersticiosos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma mulher que afirma ter contato com seres extraterrestres, inclusive houve uma paixão e dessa paixão resultou um baby híbrido, né? Um bebê meio extraterrestre, meio humano, certo? Hoje nós vamos falar de Elizabeth Clarer, logo depois da vinheta. Ela nasceu como Elizabeth Woollott, né, em julho de 1910, na província de KwaZulu, na África do Sul, né. Ela era filha de Samuel Woollott e Florence Woollott, né. O pai dela era um veterinário, né, e ele era um pioneiro lá de veterinária, né, lá na região onde eles moravam, né. E aí ele alcançou um grande sucesso profissional, tinha uma situação financeira muito boa, né? E aí o pai dela até comprou uma fazenda nessa província. E aí eles tiveram essa vida no campo, mas era uma vida no campo muito confortável. E aí a infância dela foi comum, brincando em meio à natureza e tudo mais. Só que a Elizabeth, ela já era diferente, né? Quando ela tinha por volta de 3 anos de idade, ela já comentava com os pais que ela tinha visto o pássaro relâmpago, né? Que era o nome de uma criatura folclórica ali na região, que é uma lenda, né? De um pássaro que ele era preto e branco e ele era muito associado à bruxaria, né? E aí ele jogava raio nos inimigos, jogava raio na galera e essas coisas e coisa e tal, né? E ela sempre falava que tinha visto esse pássaro relâmpago voando no céu, jogando raio, né? Ela contava. E aí quando ela tinha uns 7 anos, a Elizabeth, ela estava alimentando os animais da fazenda com a irmã dela, né, a irmã mais velha, que se chamava Bárbara. E aí as duas testemunharam um objeto em forma de disco brilhando ali, voando por cima delas, né? E simultaneamente um asteroide, algo, né, parecido com um asteroide vermelho alaranjado também foi observado no céu, girando na atmosfera, né? E aí esse OVNI prateado, ele voou até o asteroide e com um tipo de força ele guiou esse asteroide, né, pro norte, deixando um rastro de fumaça ali, né, por onde ele passou. Alguns meses depois, a Elizabeth estava brincando na fazenda e aí esse mesmo objeto, né, esse mesmo OVNI voltou, só que dessa vez ela teve como testemunha um gerente da fazenda. E devido aos raios e trovões, né, que estava em torno desse disco, também foi interpretado como pássaro relâmpago. A vida dela seguiu, ela se formou no colégio e aí ela se mudou para a Itália, né, para a cidade de Florença, onde ela estudou artes, música, né? E aí depois ela se mudou para o Reino Unido, né, para Cambridge, e ela se formou em meteorologia em 1932. E aí ela já tinha por volta de 22 anos. E aí ela conheceu e se casou com um rapaz chamado Guilherme Phillips, um piloto da Força Aérea, que inclusive ensinou ela a pilotar aeronaves leves. Nessa idade ela já tocava vários instrumentos. Enfim, Elizabeth era uma cidadã muito culta, muito bem viajada, né? Inclusive por conta da sua situação financeira, ela teve todas essas oportunidades. E ela já tinha uma notoriedade como ambientalista. Em 1937, ela estava praticando voo com seu marido, o Guilherme Phillips, e durante o percurso os dois teriam visto um objeto voador em forma de pires que se aproximou deles, pairou por alguns segundos e partiu numa velocidade altíssima, aquele caso clássico, né, de pilotos, né, que vê OVNIs. E aí eles foram evoluindo também em suas carreiras, e aí eles passaram a servir na Segunda Guerra a inteligência, né? E aí a Elizabeth ela foi treinada, e o cargo dela para observar objetos voadores não identificados na guerra, para defender o território, né, o território aéreo. Ela foi para integrar a divisão de OVNIs, né, da Força Aérea Sul-Africana. E aí ela acabou se divorciando de seu primeiro marido logo depois do fim da guerra, né? E ela se casou novamente com um homem chamado Paulo Clarer. E aí ela tomou o nome de Elizabeth Clarer, que é o nome no qual ela ficou conhecida
mundialmente, né? Ela se casou em 1946 com Clever, né? E tem também, assim, não tem pontos específicos, mas a Elizabeth Clever, ela afirma que durante esse período de crescimento dela, né, da infância para a juventude, ela disse que recebia mensagens telepaticamente de alguns objetos no céu, e aí ela acreditou que tinha poderes telepáticos, né? E aí ela ficou tentando melhorar suas habilidades. E aí em 1954, uma das irmãs da Elizabeth que estava morando na fazenda, ela enviou uma mensagem para Elizabeth falando assim, ó, tem novos avistamentos do pássaro relâmpago aqui na fazenda, hein? E a Elizabeth estava morando em Joanesburgo, ela já tinha 2 filhos, e o casamento com Claire também já tinha acabado, né? E aí só que eu não sei dizer se foi divórcio ou ela ficou viúva. Eu creio que tenha ficado viúva porque ela manteve o nome. Ela ficou super empolgada, largou Joanesburgo para trás e foi para a fazenda ver o pássaro relâmpago. E aí no dia 27 de dezembro de 1954, por volta das 10 da manhã, ela ouviu os trabalhadores da fazenda gritando, correndo desesperado porque os raios e trovões do pássaro relâmpago tava na região. E aí ela pegou o cavalo lá e saiu, foi disparada para ver o que era. E aí quando ela chegou nessa montanha, ela viu exatamente no ponto ali onde ela via na infância, né? E aí era um disco de mais ou menos 20 metros de diâmetro que desceu, pairou a 3 metros do solo. Uma parte da nave girava e a cúpula central permanecia parada. Nessa cúpula havia 3 janelas. E aí a Elizabeth pôde ver um rosto que aparecia até mesmo um humano, né? Era alguém com a pele muito clara, cabelos longos, loiros e claros, né? E esse ser olhou fixamente para ela por alguns minutos e aí ela teve o impulso de se aproximar, porque ela foi impedida, porque emitia um calor muito forte esse disco. E aí eles foram embora, né? E de acordo com esse relato dela, da característica desse extraterrestre, lembra muito aqueles nórdicos. Depois disso ela passou a morar na fazenda. Ela falou, opa, é aqui que eu vou ficar, porque ela ficou impressionada com isso. E aí em 1956 já estava pegando fogo, esse pássaro relâmpago, ele estava aparecendo muito. E aí ela caminhou sozinha até o topo da montanha. Isso foi no dia 7 de abril, tá, de 1956. E aí ela chegou lá, ela viu aquele objeto muito parecido, né? Só que ele estava no solo. E aquele humanoide, né, que ela tinha visto estava do lado de fora. E ele era muito parecido com um ser humano, só que ele era um pouco mais alto, né? Tinha a pele bem clara, os olhos eram meio acinzentados, né? E os cabelos estavam um pouco mais curtos do que ela viu da primeira vez, e estava totalmente branco o cabelo. E fisicamente parecia que já era um pouco mais velho, porque tinha expressões, né? Marcas de expressões e tudo mais. E essa criatura estendeu a mão para ela, né? E aí ela sentiu confiança e foi. E aí ele se apresentou para ela. Ele falou, meu nome é Akon. E aí ele falou que era um botânico e um astrofísico, né? E aí ela sentiu confiança nele. Ela foi, quando foi ver, embarcou na nave. E aí a nave levantou o voo. E aí nessa ele começou a apresentar, né? Nesse voo, assim, ela falou que não, a sensação era de que não tinha aquela força. Quando você vai voar, vai andar de carro, você percebe movimento. Na nave não se percebe. E aí eles foram até, eles voaram. E aí eles foram até uma espécie de nave-mãe, que era como se fosse uma cidade. E aí tinha seres de várias espécies, né? Ali que eles se encontravam, era como se fosse um posto de apoio intergaláctico. E começou a explicar para ela, eu sou de um lugar tal, vim de uma estrela não sei das quantas, nós éramos venusianos e Vênus acabou, e aí nós fomos povoar outros lugares e tudo mais, e eles já tinham contato com o planeta Terra, e aí acabou não dando certo, eles foram embora, mas tinha a parte do povo deles que tinha ficado por aqui, né? E aí ele nesse conversa vai, conversa vem, o Akon falou, por que eu venho te ver desde dos tempos mais primórdios? Porque você é minha alma gêmea. Você é minha alma gêmea e é pra gente ficar junto pela eternidade. E aí ela se sentiu muito tocada com tudo isso e tal, e aí essa viagem acabou. Quando ela voltou pra casa, ela contou pra todo mundo, né, o que ela tinha vivenciado. E obviamente ninguém acreditou, né? Falou, minha querida. E aí ela falou, vamos lá em cima. E aí quando eles foram examinar o local, a montanha,
a nave começou a sobrevoar e ela tinha levado uma máquina fotográfica e eles fotografaram o objeto. E aí nesse momento o Akon começou a se comunicar telepaticamente com a Elizabeth. E uma dessas conversas eles marcaram de se encontrar novamente no mesmo local. E aí ele deu um anel de prata para ela, né, nesse encontro, porque ele falou que ia melhorar a conexão telepática, né, entre eles. E nesse dia a Elizabeth ela teria sido inseminada pelo Akon. E dessa inseminação foi concebida uma criança humanoide que eu falei na introdução. E aí a Elizabeth ela gerou essa criança por 4 meses na Terra, mas ela passou a ser assediada por agências secretas do governo americano e também russo, que ela alega que queriam sequestrá-la para poder fazer estudos com o filho dela. Em uma dessas ocasiões eles chegaram a capturá-la, mas ela diz que conseguiu fugir porque ela percebeu o perigo, né, que ela corria. Ela mandou mensagem pro Akon e o Akon foi ajudar e tirou ela da Terra. E aí ela ficou o restante da gravidez fora da Terra com o Akon. E aí ela aprendeu a falar a língua deles, e aí ela foi conhecer a cultura, né, o planeta e tudo mais, e enfim. E ali, obviamente, ela deu à luz, né, a um menino híbrido e recebeu o nome de Ailyn. Mas depois ela teve que voltar para o planeta Terra, né, porque o corpo dela não ia resistir a mais tempo, né, nessas condições. E, obviamente, Ailyn, o filho, ficou aos cuidados do pai. Ela ficou mais ou menos uns 4, 5 meses, tá? Fora da Terra. E aí, ao longo dos anos, ela foi tendo contato com eles, né? Tanto com o Akon quanto com Ailyn, por conversas telepáticas e também por hologramas, né? E aí ela pôde acompanhar o desenvolvimento do filho. Ela sempre contou sobre todas as suas experiências anteriores, né, para ufólogos e investigadores, inclusive as suas fotos, né, foram analisadas e constatado que eram verídicas, né? Não conseguiram identificar a montagem ou sacanagem nessa prova da foto, tá? Claramente, né, quando ela contava essa experiência, ela era ridicularizada pela maioria, né? Em 1959, ela escreveu um livro pequeno chamado Heimskip over Drakensberg. Eu acho que é assim que se fala, tá? Que é um livro em parceria com uma ufóloga, né? E aí ela contava detalhes, né, dessa vida dela. O nome do planeta lá, do Akon, é Meton, é uma estrela, ou Meton, uma coisa assim. E aí ela deu entrevistas, enfim, ela virou uma referência nesse mundo ufológico, né? E até os últimos dias dela, quando ela estava numa idade bem avançada, ela ia de cavalo até aquela montanha. Chegou uma época que ela já não podia mais subir ali de cavalo, porque não conseguia, e tinha os pilotos, né? Ela tinha amizade com pilotos da Força Aérea, e eles levavam ela de helicóptero lá. E ela confidenciou que o filho dela era um homem forte, né, e belo, e ele era um astrofísico. E ele se casou com uma humanoide chamada Clea. Ele já tinha um filho, né? Eles estavam agora cruzando o universo em uma nave acompanhados do Akon. Elizabeth, ela faleceu em 1994, né, no dia 9 de fevereiro, por um câncer de mama. E ela tinha um segundo livro, né, que ela estava escrevendo e não deu tempo de publicar, né? E aí, o que você acha dessa história? Realmente é uma das histórias mais intrigantes, que deixa a gente sem palavras para esse assunto. A única prova que ela apresenta é dada como verídica, né? E aí, o que você acha? Comenta aí embaixo e tamo junto. Falou, fui!